A gente fala o tempo todo sobre o coração, não é? Mas e se o significado real dessa palavra for muito mais profundo do que simplesmente emoção ou sentimento? Hoje a gente vai investigar essa ideia do coração como o verdadeiro centro de comando da nossa vida. Essa citação lá do Evangelho de Mateus é a chave de tudo. E olha, isso não é só uma frase poética, é uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Aquilo que a gente mais valoriza, o nosso tesouro, está ligado de um jeito inseparável à essência de quem somos. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Normalmente a gente pensa no coração como o lugar dos sentimentos, das coisas que vêm e vão. Só que a visão bíblica é bem mais complexa e, para ser sincero, bem mais desafiadora. Então vamos lá. Vamos desvendar o que as escrituras realmente querem dizer com coração. A gente vai descobrir o papel dele como o verdadeiro centro de comando da nossa existência. No grego do Novo Testamento, a palavra que aparece é cardia. E isso não tem a ver com sentimentos passageiros, não. Cardia é o centro decisório, a sede da personalidade moral. É o lugar de onde partem as escolhas que definem quem a gente é. E o conceito hebraico correspondente, lev, reforça ainda mais essa ideia. Lev significa a totalidade da vida interior. Não é só uma parte da gente, é a síntese de tudo, intelecto, vontade e emoções. É o eu por completo, integrado. Então, o ponto crucial é este aqui. De um lado, a gente tem a visão moderna do coração, que é basicamente um depósito de sentimentos. Do outro, a visão bíblica, que o coloca como o eixo que governa a existência, o centro de controle que integra o que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente sente. E isso nos traz de volta a ideia do tesouro, ou, em grego, tesauros. Se o coração é o eixo, o tesauros é aquilo que o orienta. É o que define a direção para onde a nossa vida inteira se inclina. O teólogo Paul Tillich ajuda a gente a entender o que é esse tesouro. Ele diz que a fé é um estado de preocupação última. Ou seja, o nosso tesouro é aquilo que, no fundo, mais nos ocupa. E olha só a consequência direta disso. O objeto dessa preocupação máxima acaba determinando a estrutura na nossa realidade. Ele não só atrai nossa atenção, ele literalmente comanda o fluxo dos nossos afetos e molda o jeito como a gente vê o mundo. Para aprofundar essa ideia de uma força que nos move, vamos buscar ajuda em Agostinho de Hipona. Ele usa uma metáfora poderosíssima para falar do desejo. Agostinho desenvolveu um conceito chamado Ordo Amoris, a ordem do amor. Para ele, ser virtuoso não é acabar com o amor, mas sim amar as coisas na ordem certa, de acordo com o verdadeiro valor que elas têm. E essa frase aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pondos meu amor, meu peso é meu amor. Para Agostinho, o amor age como uma espécie de gravidade espiritual, sabe? Uma força que não tem como evitar e que puxa a alma na direção do objeto do seu desejo. E essa gravidade pode puxar a gente para 2 direções bem diferentes. Quando o nosso amor, o nosso peso, se fixa em coisas finitas, passageiras, o resultado é a fragmentação da alma, é a angústia. Mas quando ele se fixa no eterno, ele encontra estabilidade, integridade e, finalmente, liberdade. Certo. Então, se o coração está desalinhado, sendo atraído por tesouros que não duram, como é que a gente faz para reorientar esse eixo interior? A tradição nos oferece um caminho bem prático para isso. Esse caminho tem basicamente 3 etapas. Começa com o logismos, que é um raciocínio disciplinado. Depois, vem a purificação da visão, como ensinou Clemente de Alexandria. E se completa com o que o filósofo Paul Ricoeur chama de uma hermenêutica de si mesmo, através de uma imersão profunda nas escrituras e na oração. Vamos focar um pouco nesse primeiro passo, logismos. Essa palavra grega significa um raciocínio, um cálculo disciplinado. É a prática intencional de focar a mente na verdade e na justiça para ativamente reestruturar nosso caráter a partir do intelecto. No final das contas, o que está realmente em jogo em toda essa discussão sobre coração, tesouro e amor? A resposta é tudo. É a própria coerência da nossa identidade. E aqui fica o alerta final. Quando os nossos afetos, a nossa gravidade espiritual, se espalham por aí entre vários tesouros finitos, o nosso eu não fica mais forte. Pelo contrário, ele se dissolve. A identidade se fragmenta. É por isso que o aviso sobre onde está o nosso tesouro vai muito além de uma liçãozinha de moral ou de ética financeira. Não é sobre isso.
Trata-se da questão mais fundamental que existe, a integridade e a unidade do nosso próprio ser. E assim, a reflexão que fica é essa. Ao analisar a direção da própria vida, as preocupações, os desejos mais profundos, qual é o tesouro? Qual é o verdadeiro peso que de fato move a alma?